Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uns trechos bem marcantes de 1984, sabe? Aquele clássico do George Orwell. A ideia é pegar essas passagens que recebemos e tentar desvendar juntos as camadas dessa obra que continua tão forte. Exato. Vamos olhar para a atmosfera que o Orwell criou, sabe? Os mecanismos de controle que ele mostra e, claro, a luta pela individualidade ali no meio de tudo. Tudo com base desses excertos que a gente tem aqui. Perfeito. Então, vamos lá. A primeira coisa que salta, assim, é a sensação de opressão, né? Logo de cara, o grande irmão onipresente, a teletela que, nunca desliga. Como é que isso afeta o Winston no começo? Afeta de um jeito total. A vigilância não é só externa, com os cartazes e as patrulhas, entende? Ela entra na cabeça da pessoa. O medo constante da polícia das ideias, não poder nem abaixar o volume da teletela direito. Isso destrói a privacidade, até no nível do pensamento mesmo. E daí que vem o tal do pensamento-crime. O crime não é nem fazer algo, é só pensar diferente. A mente vira o alvo principal. Nossa! E nesse cenário, fazer algo que parece simples como comprar um caderno velho e começar um diário, vira um ato de rebeldia gigantesco, né? Imagina a adrenalina, o pânico ao escrever "Abaixo, grande irmão", mesmo sabendo que talvez ninguém leia. É uma afirmação de individualidade, sim, mesmo que muito frágil. Mas é interessante porque ele mesmo sabe que só por pensar aquilo, ele já tá condenado. O diário é quase ele assinando a própria sentença, sabe? Entendi. E olha o contraste disso com os 2 minutos de ódio. Ali o ódio é liberado, até incentivado. Só que é direcionado para um inimigo fabricado, o Goldstein. É controle emocional puro, não libertação. Uma válvula de escape controlada. E essa manipulação vai fundo, né? E entra nos laços mais íntimos. Aquela história dos filhos dos Parsons. Crianças que viram espiões dos próprios pais. Pois é. O partido ataca o afeto, o desejo. O casamento do Winston com a Catherine, por exemplo, é descrito como um dever frio só para gerar filhos para o partido. Que coisa! Exatamente. A tática é essa, isolar todo mundo. Quebrar qualquer lealdade que não seja ao partido. Dominar pelo isolamento. E aí entra a Julia. A relação deles é diferente, né? Muito diferente. É interessante notar isso. O Winston busca entender a ideologia, o porquê daquilo tudo. Já a rebeldia da Julia é mais instintiva, focada no prazer físico mesmo. Ela desafia as regras pelo corpo. É a rebelde da cintura para baixo, como ele pensa. Ah, sim. Ela nem parece ligar muito para a política grande. Tipo, quando mudam o inimigo da guerra no meio do discurso. Para ela, tanto faz. Falando em mudar a realidade, o trabalho do Winston no Ministério da Verdade é o centro disso, né? Reescrever o passado, apagar pessoas, as despessoas. Exato. Inventar heróis que nunca existiram, como o camarada Ogilvy. É assustador pensar como eles conseguem manter essa farsa, essa manipulação constante da história. E o Orwell mostra como isso funciona. Essa é a genialidade. Não é só mentir, é destruir a própria noção de verdade. E isso se baseia em 2 coisas principais. A nova fala, que é uma língua feita para impedir o pensamento crítico, eliminando palavras. Certo. E o duplo pensamento, aquela capacidade bizarra de acreditar em 2 ideias opostas ao mesmo tempo. Tipo, saber que o passado foi mudado, mas acreditar na versão nova como se fosse a única verdade. E os nomes dos ministérios refletem isso perfeitamente. Ministério da Paz cuida da guerra, o da Verdade produz mentiras, o do Amor tortura. E o da Pujança administra a fome, a escassez. É inversão total. Uma lógica perversa. Totalmente. Impregnando a linguagem, a percepção de tudo. E na busca por alguma resistência real, o Winston acaba caindo na teia do O'Brien, que ele achava que era da confraria, né? A revelação de que o O'Brien é do partido, um torturador, deve ser um choque terrível. Qual é o objetivo final dessa tortura toda no Ministério do Amor? Olha, o objetivo ali é muito mais sinistro do que só punir ou arrancar confissão. O O'Brien mesmo diz, é a conversão, é desmontar a mente da pessoa. Destruir a identidade, as convicções, tudo, e depois reconstruir do jeito que o partido quer. Fazer a pessoa amar o grande irmão,
Nossa! Aceitar que 2 mais 2 são 5, se o partido disser que é. O quarto 101 é o ápice disso. Usar o medo mais profundo de cada um para quebrar essa resistência final. Fazer a pessoa trair o que ela tem de mais sagrado. E a quebra é definitiva. Aquele reencontro final dele com a Julia, depois que os dois foram curados, é de gelar a espinha. A confissão mútua de que traíram um ao outro na tortura e o Winston, no fim, no café da castanheira, afogado em gin, totalmente apático. Exato, derrotado, aceitando tudo, amando o grande irmão. É a vitória completa do sistema. O eu individual foi aniquilado. Sim, a própria sanidade vira sinônimo de conformidade total. A capacidade de pensar, de amar, de se rebelar, tudo foi arrancado dele. É uma jornada bem intensa por essa visão de mundo. O controle absoluto, a manipulação da verdade, a desumanização como projeto mesmo. E os ecos disso não somem, né? Como os pós-fácios que vieram nos materiais comentam, 1984 continua super relevante. Faz a gente pensar sobre vigilância hoje, sobre fake news, sobre as pressões para a gente se encaixar, o duplo pensamento no nosso dia a dia, talvez. Pois é. Fica essa reflexão, então, né? Num mundo com tanta coisa tentando moldar a gente, o que realmente significa ser humano? E como a gente pode preservar isso? Algo para a gente pensar. Até a próxima análise.